Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Vincenzo Ricci, eu sou ator, diretor. Estou aqui fazer essas entrevistas maravilhosas com esse tema, narrativas que conectam. Vamos lá, Marcel. Marcel, para quem não conhece, é diretor, roteirista e produtor. Sim. Eu diria que você é um artesão entre a emoção e a imaginação, né? Ô, louco. Você que gosta de trazer muito o folclore brasileiro. Queria que você discursasse um pouco de onde vem a sua criatividade. Ela vem da imagem ou da história? Tudo bem, gente? Boa tarde, primeiramente. Quanta gente bonita aqui hoje. Obrigado aí pelo convite, evento. Incrível estar aqui, ainda mais com esse papo. Eu acho que muito do que eu faço hoje em dia, ele vem de um lugar muito macro, que é o Brasil. E o que isso significa? Assim, eu que sou de religião de matriz africana, a gente aprende que contar história não é só escrever, não é só atuar. É a música, é a comida, é o cheiro, é a dança. E visitando o Brasil, eu estou há 2 anos visitando quase todas as grandes festas populares brasileiras, assim. Porque eu tive uma sorte que eu fiquei 15 anos morando aqui, mas trabalhando fora. Então, eu trabalhei de filme que ganhou Oscar em Hollywood, eu só não filmei na Antártida. De resto, todos os continentes E sempre que eu voltava, eu falava, desculpa o meu francês, mas o Brasil é muito foda, né? Eu não consigo ir embora, não consigo só ficar lá. E aí, quando eu voltei, eu comecei a tentar entender. E aí, rolou pandemia, ficamos em casa, eu falei, agora eu quero me livrar, né? Quero me livrar das minhas amarras, de máscara e tal, vou viajar. E aí, quando você sai, eu tenho uma teoria que é a teoria dos 4 Fs. Que são a teoria do que segura a cultura brasileira. Anotem aí, viu? Que é fé, festa, família e fofoca. Opa, aí é bom. E aí, se o conteúdo tem alguma coisa que bate nesse lugar, a gente conecta na hora. Então, a gente sempre está nesses lugares. Então, hoje, quando eu estou procurando uma história, uma audiência, uma coisa, eu tento encontrar essa paradinha como se fosse um nuggets de legumes, assim, que eu brinco. Que é um formato gostosinho, só que dentro tem uma vitaminazinha ali, sabe? Que vai bater em alguma coisa. Ótimo. E contando sobre história, temos aqui uma outra roteirista, Lívia. Lívia, me diz aqui, você começou a contar histórias ainda criança, né? Mas hoje você escolhe como e quando contar. O que mudou o seu olhar sobre a narrativa depois que você passou a ser também autora do seu próprio conteúdo? Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada a vocês que estão aqui. Que honra estar aqui conversando com vocês e vocês todos. E é muito doido falar sobre narrativa, né? Porque a gente pode escolher a versão que a gente quer contar as nossas histórias. E eu nasci atriz, então eu sempre entendi narrativas de formas diferentes. Só que quando realmente surgiu a internet, quando eu me tornei oficialmente uma creator, eu entendi que a gente também pode dominar a nossa própria narrativa. Então, até onde você quer levar a sua narrativa? Qual é o ponto de vista que você quer levar para as pessoas? Então, eu comecei a entender o que eu realmente quero levar adiante, qual é a história que eu quero contar. E eu acho que meu lado profissional, como eu sou atriz desde muito nova, as pessoas conhecem personagens que eu fiz. E não exatamente a pessoa que eu sou. Então, é muito legal poder ter essa oportunidade de poder dividir um pouco de quem eu sou, o que eu estou construindo, e principalmente construir uma narrativa que possa ajudar as outras pessoas também nesse mundo digital. Já eu quero voltar nesse assunto, viu? Tá bom. Mas agora eu quero trazer aqui a voz da Poliana. Eu sou suspeito a falar porque eu admiro muito o seu trabalho. E eu, como ator, tenho que te perguntar. Para você, quando chega um personagem, como que você começa o seu processo? Ele vem mais de sentir o personagem ou da leitura do roteiro? Show. Bom, boa tarde, antes de todas as coisas. Estou muito feliz de estar aqui, adoro poder compartilhar conhecimento com criadores, atores, artistas, né? Porque eu acho que no fim das contas criar é fazer arte. E, bom, te respondendo, eu sempre gosto de entender o que aquilo pede, né? E para mim, tem vários métodos realmente que a gente pode utilizar, mas eu gosto muito do método Meisner, que é um método que a gente começa sempre pelo texto, porque eu acho que é o esqueleto, né, daquela obra e também que dá aquele entendimento de algo além de você, que eu acho que é muito importante a gente entender a personagem, mas também entender a proposta daquela história, a função que aquela história tem, e aí entender a nossa função dentro daquilo. Mas eu sempre gosto também de olhar para esse olhar mais pessoal de que cada coisa pede, para também poder ter criatividade nesse processo, assim. Mas acho que o texto é
É o nosso melhor amigo, é nosso guia, né? Tanto que em espanhol é guión. Então, eu realmente acho que ele é nosso guia, assim. Coisa boa. Marcel, me diz aqui, quando o orçamento é um pouco limitado e o roteirista tem que fazer, vamos assim dizer, alguns milagres, como que você consegue se adaptar a esse mercado maluco? Então, eu acho que hoje tá... Eu sempre falo pra galera que tá começando no audiovisual como um todo, seja creator, seja filmões, que a gente tá na melhor e pior hora para fazer o que a gente faz. A melhor, porque todo mundo tem um estúdio 4K no bolso. A pior, porque todo mundo tem um estúdio 4K no bolso. Então, quando nivela, tem uma coisa que vai mudar, que é a criatividade. Então, você pega franquias enormes de Hollywood, como a franquia Saw, lá, Jogos Mortais. Os caras filmaram aquele filme com uma caixa de fósforo, uma lanterna, dentro de um estúdio minúsculo. E hoje é uma franquia multimilionária. Então, eu gosto, assim, de ter um guardrail, assim, às vezes, porque aí é criatividade. E aí, quando tem a criatividade, é quando você aparece mais. Porque se você tem tudo, a minha referência, da referência das meninas, da sua, da galera do público aqui, é muito diferente. Então, eu trabalhei em Hollywood. Aquela câmera que tá aqui e tal. Se eu tivesse trabalhado como creator, talvez eu ia resolver muito mais fácil o problema. Então, tem uma parada de criatividade aqui, de saber, e também referência. Eu falo pra todo mundo, se a galera tem referências não óbvias. Às vezes é um quadro, às vezes é uma HQ, às vezes é uma música, às vezes... Já teve um comercial uma vez que eu dirigi que o cliente me pediu um filme algodão doce. Você fala, mano, como é que eu vou dirigir um filme algodão doce? O que é? Ele é rosa? Ele é doce? Ele tá num pauzinho enrolado? O que é essa parada? Então, quando você começa a ampliar essa parada, o orçamento é uma ideia, é uma parada muito simples, assim, sabe? Tipo, às vezes é um detalhe. Porque se ela escreveu uma história massa, se ela atuou uma história massa, eu tô num close só no olho, às vezes é muito mais emoção que o Vin Diesel rodando num carro indo pra lua. Com certeza. Numa explosão, né? Com certeza. Lívia, você estava falando Oi. sobre se mostrar ser quem você é, a sua essência. E eu queria te perguntar sobre, se você tivesse que criar uma narrativa hoje para representar a Lívia, qual seria o título e por quê? Difícil, né? Do nada, assim. Voando! A Arena de O Gladiadores aqui. improviso funciona assim, né? Mas é engraçado você me perguntar isso agora, porque eu justamente comecei a dar mais voz à minha essência. Que, como atriz, a gente às vezes tem que emprestar muito da gente para um papel, e muitas das vezes a gente segura muito essa nossa essência e não leva adiante. Mas eu tenho começado a fazer um trabalho para contar uma história que uma vez me doeu muito, mas hoje em dia já me deu forças para poder fazer acontecer e ajudar os outros. Que, voltar aqui um pouco na minha trajetória, eu sempre fui uma criança muito exposta à mídia por ser atriz. E, consequentemente, eu sempre tive vontade de fazer acontecer, sempre fui muito, muito criativa. Então, a Poliana já esteve comigo nesses últimos anos. O primeiro trabalho da minha vida na Globo foi com a Livinha. Eu tinha 11 Foi Malhação? anos. Não, foi lá atrás. Ih, Foi Malhação? muito novinha. Não, eu era criança. Foi um especial de final de ano, né? Foi muito incrível. E então, nessa época, eu postava muito na internet também, claro, com supervisão dos meus pais, né? E eu acabei sofrendo muito bullying por ter cabelo cacheado. E isso foi uma coisa que, uma vez, era uma dor, mas hoje em dia eu entendi que é minha essência. Então, hoje em dia, eu trabalho com essa narrativa de você poder ser fiel à sua essência. Então, você pode ser você. Existe um mundo, claro, que muita gente tenta entrar numa caixinha, mas o legal é você ser você, sabe? E tá tudo bem. Então, esse trabalho de poder se libertar mesmo, a sua identidade, trazer a sua essência de volta, esse trabalho que eu tô fazendo e essa narrativa que eu quero passar adiante para quem me segue, que tá junto comigo nessa busca. Eu descobri recentemente que você tem um trabalho incrível agora em andamento em relação ao cabelo cacheado. Já vamos falar sobre, né? Também, tá bem. Tá bom. Poliana, me diz aqui, tem alguns diretores que falam que atores não estão tão preparados em certas linguagens, né? Que os atores migram por várias linguagens, como TV, streaming, cinema, e cada interpretação é diferente para cada linguagem. Eu queria saber de você, no seu processo, na sua carreira, você foi jogada numa arena de leões ali e teve que se virar nos 30, ou você como você se preparou
para você atuar nesses diversos formatos? Eu acho que ser artista é ser jogado numa arena, seja ela qual for, sinceramente, assim. Porque a gente trabalha com emoção, né? Então é algo que é difícil desassociar do pessoal, assim, em algum nível. Eu sempre tentei me preparar no sentido de estudar. Eu acredito muito no esforço, mais do que no talento, sinceramente. Eu sou da pessoa que acha que sim, o esforço bate talento. Acho que é importante a gente também falar sobre isso, porque às vezes o artista, né, principalmente fica num lugar muito subjetivo e num posto parece meio inatingível. Assim, eu acredito que estudando, tendo as ferramentas certas, a gente consegue acessar e se preparar. E eu acredito muito na comunidade, assim. Eu acho que a gente se vulnerabilizar e olhar para as pessoas do lado e falar, cara, como que você faz isso, sabe? Eu aprendi muitas coisas com outros atores, assim. Então, hoje, com quase 20 anos de carreira, eu tenho muito esse cuidado de também passar isso para quem quiser e estiver por perto, assim, porque eu acho que é assim que a gente aprende, são as mesmas dores, são as mesmas questões. Eu digo isso até maior do que nível ator para ator, assim, roteiro, direção. Tá todo mundo tentando criar o seu dentro de um mundo que a gente tem que entregar números, porque também vivemos no mundo capitalista. Claro. Não dá pra gente negar isso. Mas eu acho muito importante esse olhar de se preparar, de estudar e de cooperar e olhar para o lado e não ter medo de dizer para o outro, cara, eu não sei como fazer isso. Como você faria no meu lugar? Assim, acho que esse olhar para outras pessoas em volta, ele ajuda muito, assim, e torna o processo melhor e mais tranquilo, assim. Eu também sou um pouco assim, viu? Um pouco de humildade no trabalho, né, Marcel? Marcel, quando você cria uma narrativa, você pensa um pouco no que o público vai pensar? E eu queria também saber sobre se você teve alguma experiência que você criou uma história pensando como que o público ia reagir e eles reagiram de forma completamente diferente. Como foi? Sim, eu gosto de brincar muito em muitos formatos diferentes. E eu tive muita sorte de surfar a onda do ano do podcast no Brasil, né? Que finalmente acabou. Eu sinto muito, mas tudo bem. Graças a Deus acabou, graças a Exu. Mas porque agora a gente pode só trabalhar, não tem que ficar só crescendo. E eu fiz muito audiodramas, a famosa radionovela. E ninguém sabia o que fazer com isso, né? Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que ir. E eu aproveitei, como ninguém nunca me deu a chance de fazer os filmes que seu pai fazia, que sempre foi minha referência, de tipo fazer as ficções científicas, fazer as coisas grandes e tal. Falei, vou fazer em áudio. E eu fiz uma ficção científica indígena, chamada Eles Estão Aqui, para o Globoplay. E aí, quando eu fiz, a própria Globo, quando eu entreguei o projeto, teve uma pessoa da Globo que me ligou e falou, então a série é isso? Aí eu falei, amigo, vocês me deram dinheiro, eu tô há um ano e meio trabalhando, os caras, a gente não sabia, a gente gostou de você, tá tudo certo. Eu, que da hora. E aí, quando foi pro público, principalmente mulheres me ligavam, me mandavam um áudio chorando, ouvindo a série. É uma série que tem ET no meio da Amazônia. Uma série que tem ET e bateu num lugar assim, que eu falava, beleza, e aí a teoria de escrever foi isso. Eu quero contar uma história sobre indígenas. E o pitching era muito simples. Eu vou falar essa história porque eu sou muito fã. Tem uma parada chamada Operação Prato. Operação Prato teve indígena em 77, no meio da ditadura militar. O Geisel, nosso ditador da época, mandou centenas de militares caçarem alienígena no meio da floresta amazônica. Isso é uma história real que aconteceu e a gente não sabe. Considerado o segundo maior fato ufológico do Brasil, do mundo, só perde para Roswell, Área 51. E aí eu me perguntei, e se uma menina indígena descobre que tem ET? Ela já sobreviveu a uma invasão alienígena 525 anos atrás. Mas de vez vindo do céu, veio do mar. De vez ser de metal, veio por navio. E se ela descobre que tem ET, de qual ET ela tem mais medo? O que usa nave ou o que usa farda? Porque já aconteceu uma vez, já rolou. E aí nessa historinha, o áudio, que você falou de referência, ajudou muito, porque eu só falava, meu Deus, um disco voador! Se você viu Star Wars, é um disco voador. Se você viu Chapolin e os Aerolitos, é outro disco voador, mas a gente co-criou. Nessa co-criação, as pessoas pegaram essa história e levaram para elas num lugar assim que eu realmente não esperava. Eu não esperava. E aí eu fiz um outro agora. Eu dirigi o primeiro projeto da Viola Davis no Brasil, chamado Angola Janga, para Audible, para Amazon. E a gente fez uma história de Zumbi dos Palmares. Então chama Angola Janga, dá para ouvir na Audible, uma experiência imersiva em áudio, que eu aprendi a falar no Audible.
Então, quando você ouve lá, é isso. Eu consegui fazer uma história do Brasil épica num lugar, uma história do Brasil preta, uma história do Brasil muito feminina, uma história do Brasil indígena, uma história do Brasil que a gente não tem, mas de uma maneira muito épica. E aí também, quando a galera me vê hoje em dia, sabe que eu dirigi, ouvi, ou só foi ouvir por causa da minha chefa, da Vaiola. Ah, a Vaiola estava aqui. Quando ouve, fala, nossa. Mas foi nesse lugar, assim, de tipo, pensar o formato, pensar a história e falar, tá todo mundo vendo Game of Thrones, tá todo mundo vendo Vingadores, tá todo mundo vendo qualquer série, qualquer filme nesse lugar. Por que as nossas não? Então, como é que eu empresto disso pra contar as nossas, sabe? E aí, quando vai pra galera, aí é cocriação, é nosso. Obrigado por fazer isso pra gente. A minha barba branca é por causa disso. Minha barba branca com 18 anos é por causa disso, amigos. Lívia. Oi. Em que momento... Você nasceu praticamente diante das câmeras, né? Vamos assim dizer. Você já migrou entre novelas, entre cinema, agora está palestrando, agora está produzindo, está sendo empresária. Em que momento da sua vida você virou essa chavinha de querer furar essa bolha? Porque muitos atores assim ficam esperando, às vezes, né, as oportunidades acontecerem, a carreira ir acontecendo. Mas se autoproduzir, realmente não é para qualquer um. Duas coisas. Primeiro, que eu acho que se a gente puder gerar as nossas próprias oportunidades, a gente tem que fazer isso. Principalmente como ator, que hoje em dia tem muita oportunidade também, que bom, mas a gente também tem que ter esse outro olhar. E a outra coisa é que eu sempre me inspirei no meu pai. E eu sempre pude trabalhar com ele, principalmente na pandemia, eu trabalhei com ele num lado mais de produção. Então, eu fui entendendo como a cabecinha dele funciona, que isso, pra mim, é o maior tesouro que existe na face da Terra. Eu sou muito fã. Eu lanço um curso que eu compro. Então, aqui, ó, depois vai ter um QR Code. Mas, realmente, eu entendi que muitas das vezes, quando você vai escrever alguma coisa, se você for com a sua cabeça de produção, você consegue otimizar muito mais a forma como você está escrevendo. E meu pai, ele sempre foi essa pessoa de escrever com um orçamento na cabeça. Então, eu comecei a ter isso em mim. Então, eu falei, então, talvez, se eu pensar dessa forma na hora que eu for escrever, talvez eu consiga botar uma oportunidade ali, ou pensar dessa forma mais estratégica e até mesmo da forma de produção. Então, aí que eu fui desenvolvendo esse outro lado da bolha. E só acho que um dado aqui é isso. Mais perto que o Brasil chegou de Hollywood, para mim, é o que o pai da Lívia fazia nos anos 70, 80 no Brasil, tanto que a maioria das maiores bilheterias da história do Brasil ainda são os filmes que ele fazia lá. E ele gravou o Saltimbancos Trapalhões, foi o primeiro filme brasileiro que realmente foi gravado nos estúdios, né, de Hollywood. Então ele fez, enfim, aquela tecnologia lá de trás. Fez história, né? Tem. E pensar em público é o que ele estava fazendo lá, e a gente meio que perdeu isso. Mas os influencers ganharam. Então eu acho que tem um meio de caminho, assim, que as meninas estão fazendo, que a gente está tentando fazer, que é isso. A gente está fazendo muito parecido, a gente está muito na frente no mundo da parte de influência, na parte de creator, de falar com o público, geração de comunidade, só que a gente perdeu o audiovisual clássico. Claro. O Brasil é o único país, a gente é o país que é o mais autossustentável de cultura no mundo. A gente consome é o país que mais consome a própria cultura, só perde em uma coisa, o audiovisual clássico. Música, influencer, televisão, até livro a gente está consumindo os próprios autores, mas só que audiovisual clássico não. Vamos mudar isso aí. Nossa, eu tô pronto aqui, estamos aqui só para isso, gente. Poliana, me diz uma coisa. Qual foi o seu maior desafio como atriz? E por quê? Nossa, são tantos. Eu acho que o meu maior desafio como atriz é quando eu não tô sendo atriz, sinceramente. Eu acho que qualquer ator, né, em algum nível, assim. Tem uma frase que eu adoro, que fala, todo mundo fala sobre o quão difícil é ser ator, mas poucos falam sobre o quão difícil é para o ator não ser ator. Então, eu acho que esse meio do caminho também, da gente entender as mudanças, eu comecei muito nova, né, não existia o Twitter, não existia o stream, eu vi as mudanças acontecerem, porque eu comecei na novela, e aí eu fui pro stream. Essas transições, eu acho que elas me desafiaram em muitos níveis, mas também me colocaram no lugar de o que a Lívia estava falando, o que a gente está falando aqui de fato, de ser mais ativo perante o mercado, de se entender como também produtor, e eu acho que a internet ela faz isso em vários lugares pra gente, assim. Mas acho que talvez o meu maior desafio seja os momentos em que eu não entendo o que eu preciso fazer para continuar fazendo, sinceramente, assim. Passo por Porque isso. a gente gosta muito, né? É uma coisa, um vício mesmo, assim.
Mas também não sendo tão redundante assim nessas perguntas, acho que quando eu fui para fora trabalhar em outro país, assim, por motivos muito claros, né, língua. Mas são desafios que eu gosto. Eu gosto de desafio. Esse é o tipo de desafio que me pega. Mais do que o desafio de não estar trabalhando, sabe? Esse eu gosto. Marcel, quero te provocar. Ai, meu Deus. Diante da nova era, da era digital, estão surgindo novas oportunidades do audiovisual. Sim. Como a gente está vendo aqui, estão fazendo produções em séries em verticais. Queria te perguntar como você se enxerga isso como diretor, como roteirista, como produtor. Esse é um mercado novo? É um mercado que vai se profissionalizar ainda mais? Veio para ficar? O que você acha sobre? Eu acho muito. Eu acho que no mercado audiovisual, a gente está passando agora para o que o mercado da música passou 20 anos atrás. Então, se a gente pensar o processo no Metallica contra o Napster, é de 99, o processo de pirataria. Então, popularizou 25 anos atrás. Então, quando a gente olha hoje o que o mercado da música virou, seja um Condzilla, uma GR6, ou sua música no Nordeste com piseiro e com forró, galera do Norte. Tem outros movimentos que partiram da popularização e da facilidade de produção que a gente não tinha antes, porque era aquela mesa enorme de 200 canais, que do tamanho de um Fusca, e aí você tinha que entrar no estúdio e fazer. Se eu fosse um diretor hoje, começando, eu olharia 100% para isso, assim. Tipo, eu estava na palestra do Vitor, do Podpah, mais cedo, meu amigo, o CEO do Podpah, e estava falando disso. O Podpah hoje, ele é uma produtora de criação de propriedades intelectuais. O que impede ele de fazer uma novela? Se ele já tem audiência. O que impede ele de fazer uma série dos meninos saindo de Osasco e crescendo, tal qual o Condzilla já fez na Netflix? Você vê, as maiores séries do Brasil hoje, talvez foram feitas por creators, foram feitas por uma galera da música, outro lugar. Então, as novelinhas que a gente está vendo, esses lugares, é uma possibilidade que a gente estava falando. De também olhar para a comunidade e ver que talvez o Brasil é muito grande. Se você... Eu sempre dou esse exemplo. Festa de São João no Nordeste. Se você pegar uma festa só, Caruaru, são 3 milhões de pessoas que passam pela festa durante 38 dias de festa. Campina Grande, ou mais 30 dias de festa, mais 3 milhões de pessoas. Faz uma novelinha de São João, você pegar 10% da galera ali, você está falando de 600 mil pessoas. É um número muito absurdo. Se você pegar só dessas duas, que passaram só por essas duas cidades. Então tem uma possibilidade de público, de audiência e de produção muito alta. E aí é nesse lugar que eu tô vendo que tá tendo, porque a gente tá olhando a galera gringa fazendo, e a gente não é gringo, gente. A gente tem outro lugar, sabe? Então tem muitas possibilidades. E se eu fosse um diretor hoje, eu estaria olhando isso, estaria como filmar com iPhone, como tá com o microfone. Essa aqui é profissional, tava vendo ali, já colocando o microfone, já tem ali fazendo conteúdo, já tá pensando em corte, já tá fazendo não sei o que, vertical, horizontal, já tá fazendo tudo isso. Então, como a Poliana tinha falado, a gente depende às vezes muito dos números, né? E a gente vê essas plataformas, às vezes, sei lá, Globo. Você acha que a Globo vai aderir um dia a esse formato vertical? A Globo já tá, né? A Globo tá trabalhando nisso, a Globo tá olhando muito, muito para isso. Então, as coisas que eles estão mudando lá internamente em View, que é a parte de influencer deles. O maior canal de televisão do YouTube no mundo, um canal de uma televisão de YouTube do mundo, é o SBT. Sim. Não é um canal gringo, é nosso. Sabe, não é a Fox, não é a MSNBC, não é a Disney, é nosso, é o SBT. Então isso que eu falei, a gente está muito para frente. Então essas TVs têm que correr atrás, porque é isso, a galera tá falando mal de Vale Tudo, mas todo mundo sabe a dança da Wandinha. Mas 80% do público brasileiro tá vendo TV aberta. A Netflix de audiência está empatado com o TikTok. 4% da audiência do Brasil. Mas todo mundo sabe a publicidade de um, mas não sabe a de outro. Por quê? E aí que acho que a galera entra aqui, de como é que a gente fecha esse gap. De tipo, do que a gente está produzindo, como chega na galera e como dá dinheiro também, porque tem que ser um negócio, né? Lívia. Oi. Fiquei sabendo que você agora é uma grande empresária. E eu queria entender, você falou pra mim que você sofreu muito preconceito, bullying, por ser um cabelo cacheado, e agora você transformou isso em força. Fiquei sabendo que você está com uma plataforma que cuida dessas mulheres. É uma novidade que, inclusive, eu queria compartilhar com vocês. Na verdade,
É engraçado porque antigamente eu colocava no Google meu nome, né? Eu colocava Lívia Aragão, a primeira palavra que vinha era feia. E aí eu cresci... Foi isso por muito tempo. Se pesquisar no Google é terrível. Meu Deus. Mas a gente tem que entender, né? A gente tem que pesquisar. E para uma criança era muito cruel isso também, ler os comentários. E hoje em dia ainda mais se popularizou, a internet cresceu, enfim. Mas eu tive a sorte muito grande, um privilégio muito grande de ter os pais que eu tenho, que eles puderam me ajudar, me guiar e falar, não, filha, se mantenha você. Tipo, não deixa que o outro venha te dizer quem você é, se você sabe quem você é. Então, como eu cresci muito com isso, hoje em dia eu entendi que eu tenho uma audiência na minha mão e a minha voz está indo muito longe. E como eu posso ajudar? E foi aí que eu comecei a descobrir realmente meu cabelo, comecei a descobrir quem eu era. Cortei meu cabelo, amei. Falei, gente, adorei essa nova skin de cabelo cacheado, curto. E foi aí que nasceu o Lian Club, que é essa minha plataforma, que na verdade não é minha, é de todo mundo, principalmente da comunidade cacheada. A gente fala muito sobre tendências, a gente fala o que a gente quer, a gente compartilha dicas, a gente está sempre juntas de um propósito. E já vou dar um spoiler aqui, não sei nem se eu posso estar falando, mas estou falando. Em breve a gente vai lançar uns produtos para realmente ajudar a vida da cacheada. Inclusive, se você tiver aí com seu telefone... Tem um QR Code ali, ó. Eu falei que havia um QR Code em algum momento aqui. Escaneiem, tem para iOS, tem para Android. A gente acabou de lançar, então está sendo muito legal. E principalmente conversar com o pessoal lá, entender qual é a necessidade da cacheada, porque tem muitas, né? Mas a nossa prioridade é poder ajudar nesse dia a dia da cacheada, que as pessoas têm que ver o cabelo cacheado como um cabelo bonito que a gente gosta. Porque antigamente era, é o cabelo cacheado, cabelo bagunçado. Não, o cabelo cacheado é um cabelo livre, é um cabelo que tem personalidade também. Então, assim, é sobre você se amar. E a Lian Club veio muito com esse propósito de poder ajudar as pessoas, principalmente as cacheadas, onduladas, crespas. Enfim, se você está aí ouvindo essa mensagem, conhece alguém que precisa estar aí nesse clube, conte com a gente e eu espero que você me encontre lá também. Parabéns, viu? Maravilhoso. Obrigada. Poliana, agora eu quero saber de você. Existe alguma coisa que você sonha ainda em fazer e que ainda não rolou? O que é a Poliana? Quais são os próximos desafios da Poliana? Nossa, tanta coisa. Eu tô naquele grande momento, né, que eu vou fazer 30 anos, a gente vai ficando maluco, revendo a vida inteira. Eu comecei muito nova, atriz, né, dando um contexto, eu comecei com 11 anos, num especial de fim de ano com a Livinha, e assim eu segui. E agora, em junho, eu lancei meu podcast, né, então Poliana, vou fazer meu jabá aqui também. Assistam, a gente terminou agora de fazer a primeira temporada, foi muito legal, foi muito importante, eu acho que esse momento também de sair da personagem, né, de sair desse lugar confortável, me colocar à frente de alguma coisa, e isso abriu muitas coisas, sinceramente, na minha cabeça, assim, eu acho que hoje eu me vejo muito mais artista do que atriz, e isso me libertou, sinceramente. Entendo que o mercado passa por muitas mudanças e que isso tem muitas questões, tem muita coisa para a gente entender, e legislação sobre o stream, todas essas questões que as pessoas falam tanto, né, do creator agora indo para a televisão. Eu acho, sinceramente, que é um espaço que tem que ser ocupado por quem estiver ali para ocupar. E eu acho que também tem um lugar da gente se colocar mais ativo no mercado. Eu acho que para o podcast começar a criar dentro dessa esfera me tornou muito mais livre e ativa como atriz, assim. E também olhar para as minhas dores, porque ninguém aqui está sofrendo sozinho, e entender que isso tem outras pessoas que também sentem as mesmas coisas, têm as mesmas questões, têm os mesmos problemas, e compartilhar e poder criar novos espaços. Então, hoje, além de sonhos, né, acho que eu tenho muito sonho de fazer um monólogo no teatro. Eu acho que essa seria a cartada final como atriz, mas hoje meus sonhos eles estão em outros lugares, assim, eu quero poder produzir teatro, cinema, eu quero, acho que dar oportunidades que não me foram dadas e dar espaços que não me foram dados, sinceramente. Acho que esse é o meu maior sonho. Co-criadora e coprodutora disso também? Também, assim, acho que eu me entendo hoje muito nessa área criativa e tem sido muito gostoso. E entender que eu tenho realmente, pelo meu trabalho, pelo tempo que eu trabalhei, eu tenho muitos acessos, tenho muitos contatos, e como é que eu posso ser uma ponte, né, para uma pessoa que tem uma ótima ideia e para pessoas que têm muito talento, assim. Então, hoje eu me coloco muito nessa posição e cada dia mais eu quero poder compartilhar, eu acho, em algum lugar, assim. Hoje eu acho que eu tenho mais sonhos de produtora, sinceramente, do que de atriz. Bom. Marcel, então falando um pouco sobre isso,
Eu queria entender de você mesmo. Quais são os seus próximos desafios como roteirista? Que bolha que você ainda não furou que você quer furar? É o que eu já falei aqui. O meu maior sonho é falar com o país, assim, falar com... São duas coisas, eu acho. Eu acho que tá faltando a gente dar risada de novo. Acho que tô achando tudo muito sério. Né? Tá tudo sério, tá tudo pesado, tá tudo triste. Tá com muito medo, né? Medo. Pra mim tá faltando um Claudinho em Bochecha, tá faltando um Trapalhões, tá faltando coisa pra gente sorrir. Esse é um lugar que eu tô olhando com muito carinho. E o outro é a gente ver a gente com a mesma empatia que a gente vê lá fora, sabe? Assim, com a mesma felicidade mesmo. Porque a gente vai pra fora e a gente, nossa, estou comendo um croissant em Paris. Tá, mas e o tucupi em Belém? Sabe? E o pão de queijo em Minas? Sabe? São vários países em um. Então eu estou trabalhando muito nisso. Por isso que eu tirei esse sabático para desespero da minha gente que está ali e do meu assessor financeiro. Fiquei 2 anos viajando para isso, para entender, para sacar. Porque para mim está faltando um Paulo Gustavo, está faltando um Didi, está faltando uma galera. Está faltando essa galera que a gente vai como família, como namorados, como parceiros, dar risada, se divertir, ser legal. Então eu estou olhando muito com isso, com muito carinho. O famoso hashtag vem coisa boa por aí. Mas, e a idade mostra, né, quando você usa hashtag ainda, mas é TikTok, tá? Não é Instagram, tá? Só vamos deixar aí. Então eu acho que tem uma parada aí de... Como roteirista, que pra mim tá sentindo falta. A gente tá correndo muito atrás do que o gringo quer ver. Né? O que a Netflix quer comprar, o que a Amazon quer comprar, o que... Mas e Globoplay? E o Pablo Luizão, do Paulo? Né? Tipo, o Paulo é um dos amores da minha vida, assim, grandes amigos meus. E eu acompanhei todo o processo. O que ele teve que lutar para convencer a parada de fazer essa série, sabe? E é uma coisa simples, tipo assim, a terra que ele usou no chão da cidade cenográfica no Rio, ele teve que importar do Tocantins para ter a cara de norte. Que pra gente não seria nada, mas quem é do Tocantins tá ligado que a terra é vermelha. Tá ligado da nune, da flor que faz o suco. A gente não tá. Mas tem 1/3 do Brasil que tá muito. E aí é a maior audiência do Globoplay, da história, a galera não sabe por quê. Existe uma receita de bolo para se tornar hoje um roteirista e um diretor de sucesso? Eu acho que tem uma definição do que é sucesso aí, né? A minha mãe me acha que eu sou um sucesso desde os 5 anos de idade. Mas acho que tem uma parada, amigo, que é isso, é definir. E acho que só executar hoje no Brasil já é um grande sucesso. Tá fazendo. É verdade. Né? A gente tá fazendo, a gente tá contando histórias. Mas o que a gente tem uma tônica aqui que eu acho que a gente tá vendo, e as meninas que cresceram nesse lugar estão falando sobre isso, é ser autêntico, é contar a verdade. Então, estou vendo o Alberto, que está ali, uns amigos meus que estão aqui, a Helen, que está aqui, são roteiristas que falam muito da sua própria história. Né? Histórias LGBT pretas, histórias de ser mãe, hoje em dia. E aí isso vai conectar com alguém, que seja uma parcela daquele rolê. Então, se a gente olha, quero ser o Spielberg, talvez é mais difícil. Se a gente olha, quero ser reconhecido para esse público, talvez seja mais fácil. Um público que você conhece, porque você faz parte desse país, faz parte, né? Não, e é isso. Eu sempre falo quando eu estou pegando jovem para criar. Se você tem mais seguidor ou tem um público do que cabe na sala da sua casa quando você dá um jantar, já é muita gente. E a gente fica olhando, aquela pessoa tem 1 milhão, eu tenho só 500 mil. 500 mil são 10 estádios de futebol, gente. Eu ia falar isso agora. São 10 estádios, é muita gente. Muita gente. Né? Se você coloca uma sala de cinema, o meu filme só fez 100 mil espectadores. Até escrevi sobre isso no UOL essa semana, sou colunista lá. Porra, são 200 lugares por sala. Quantas salas teve que encher para colocar 100 mil pessoas ali? Então, quando você desce, quebra, o sucesso está lá. Tem muitos tipos de sucesso. Então, tem bandas hoje no Nordeste que estão fazendo 60 shows por mês. A 300 mil reais o show. E aí a gente não sabe o nome dessa galera aqui. Alguém conhece o Japãozinho? Iguinho e Lulinha? Natanzinho Lima? Isso eu conheço. Então. Mas tem pouquíssimas pessoas conhecem aqui. Os caras estão fazendo show de 350, 400, 500 mil reais por show. 60 shows em junho.
São 2 shows por noite, no mínimo, né? Existe muito Brasil dentro do Brasil. Então tem muito Brasil no Brasil, assim. Então o que a gente está olhando aqui é, se você for verdadeiro, se você fala... E é clichê, e os clichês só existem porque são verdades, né? Então, assim, começa ali e testa muito. Erra rápido. A sorte que a gente tem é isso. Faz o curta, faz o podcast, faz o canal de YouTube, fica o enquadramento feio, porque quando aparecer a oportunidade, você já errou. Você não vai errar com cliente, não vai errar com streaming, não vai errar com uma Globo, com Netflix. Se me permite acrescentar uma coisa, o Jorge Furtado, exatamente num evento como esse, eu estava assistindo e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, e que eu acho que é muito relevante no momento que a gente está vivendo, que é sobre a questão do algoritmo, né? Ele falou, enquanto a gente corre atrás do algoritmo, o algoritmo está sempre atrasado, porque em algum nível ele está te trazendo mais do que as pessoas já estão fazendo, né? E esse olhar para realmente o que está em volta, o que a gente está vendo, o que está acontecendo em volta da gente, a autenticidade, acho que ela traz justamente isso, né? Porque acho que a arte, ela tem uma função muito mais de trazer coisas que a gente nem sabe que está buscando e que precisa, do que te mostrar o que você quer. Sinceramente, eu acredito muito mais nisso. Então, talvez essa corrida do algoritmo, ela deixa a gente com essa visão mais curta e limitada e de reproduzir, né? Quando, na verdade, acho que o olhar que você traz é de criar. O que eu posso complementar é isso. Quando a gente, por exemplo, tem um papo de AI, todo mundo, AI vai roubar nossos trabalhos e tal. Talvez aqui em cima me roube, mas tem muita gente que não tinha acesso aos programas de efeito especial que eu tinha quando eu estava na gringa. Só que agora tem. Acabei de sair de um evento do Google hoje cedo, mostrando o VO3, o pessoal fez o Marisa Mayô lá, o HAL e tal. O cara tem toda uma parada assim em casa. E aí tem um exemplo que eu falo que a galera estava olhando muito pro passado, né? Tipo, o AI, essas coisas. É sobre o que já foi, não o que pode ser, né? E aí você tem a Blue Records. Um cara que pega o trap e o rap e coloca, tem a ideia de juntar com uma melodia, com uma produção, com uma harmonia dos anos 70, 80 de música preta. O AI nunca ia fazer isso sozinho, porque nunca foi feito antes. Então ele não tem referência do que isso poderia ter existido antes. Se ele não tem referência, ele não vai fazer. Alguém tem que ir lá e pedir. Agora tem. Então se a gente leva para esse lugar... Talvez tenha um lugar de criação, de lugar de um pensamento assim, de nivelamento. E, de novo, aí quando é nivelado, é criatividade. Aí é referência, aí é vontade, aí é pouco, é outro lugar. Fala um pouco sobre isso, né? Que nada se cria, tudo se copia, né? Acho que o Marcel vai um pouco contra isso, né? Eu também, eu acho que todo mundo cria. Lívia, eu queria te perguntar. Agora, eu acho que as narrações estão pegando uma transformação, uma evolução diferente. Né, aquela receita do storytelling, da jornada do herói, do primeiro ato, do clímax, do segundo ato, a conclusão, parece que mudou um pouco. Parece que agora, como a gente está pegando muito na era digital, que tudo tem que acontecer nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, você hoje, como uma nova roteirista, uma nova contadora de história de conteúdo, você está mudando também o seu modo de narrar, de escrever as coisas? Eu acho que tudo depende do formato. Então, primeiro você tem que entender a sua audiência, para quem que você está falando. Depois você entende qual é a narrativa que se encaixa e também você tem que entender o formato. Então não adianta eu achar que eu vou botar uma coisa, sei lá, um vídeo na horizontal no Instagram não vai entregar quanto um vídeo na vertical. Então, isso são regrinhas que talvez são coisas que são imutáveis. Até você está falando, nada se cria, tudo se copia, sei lá. É engraçado porque existem vários formatos que já existem, às vezes você está achando que você está inovando, mas na verdade é um formato que já está ali faz tempo. Mas tudo bem você também usar esse formato, porque o que te diferencia do outro é exatamente a sua essência, a sua autenticidade. E então isso que é muito legal dessa nova maneira de criar, dessa nova narrativa, porque você pode usar o mesmo formato. Quantas pessoas já fizeram um vídeo cozinhando? Infinitas. Mas qual o formato que você vai usar fazendo essa receita? Qual é a sua essência nessa receita? Você erra a receita? Ou você faz tudo certinho? Ou é um vídeo super elaborado? Ou é um vídeo sem corte? Então, tudo isso depende. Então, depende muito do que eu quero passar para a minha audiência, para a galera que me segue. Então, eu construo as narrativas pensando primeiro na audiência e o meu objetivo. Só complementando isso, eu sei que o tempo acabou, a gente já vai acabar aqui, mas tem a parada... É isso, se vocês pegarem quase tudo que viralizou recentemente, é uma versão nova de uma coisa muito velha, principalmente TV aberta. Se você vê o MrBeast, maior YouTube do mundo, ele está fazendo Olimpíadas do Faustão. Sim. Não é nada diferente do que foi a Olimpíadas do Faustão. Só que no final você ganha $1 milhão, mas você tem que ficar numa banheira de Nutella 3 meses. E trocar de pele 5 vezes, porque vai derreter tudo.
mas você vai fazer. Então, se você for ver tudo, Round 6 mais leve. é uma tradução do que já veio, porque aí o público entende, você coloca o seu tempero, faz o que você tem de novo e vira uma outra coisa. Parece, nossa, isso aí eu nunca vi. Você já viu, por isso que você tá vendo de novo. Então tem um modelinho aí que eu acho muito interessante, assim, pra galera ver. Essa galera que é muito grande, que quase sempre é nesse lugar. Bom, nosso tempo aqui chegou ao fim, mas acho que o papo super fluiu. Eu queria fazer só uma última pergunta para Poliana. O que você gostaria que eu tivesse perguntado e não perguntei? Nossa, que difícil. Essa eu A roubei gente do falaria Abujanra, tantas coisas, sinceramente. Eu não sei se dá, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, não para mim, mas para todos nós. Mas acho que, assim, na verdade, a gente conseguiu passar por vários lugares. Mais uma vez, se vocês quiserem escutar meu podcast, que eu também não vou perder essa oportunidade, viu? Né? Então a gente tá no YouTube, no Spotify, Nem Tão Poliana, que é uma brincadeira com o meu nome. E foi muito legal isso pra mim, inclusive, porque eu sempre fiquei na personagem, né? Sim. Me colocar nesse nível numa coisa realmente com o meu nome, que é uma brincadeira com o nome Poliana, né? Que é um nome positivo. E a gente não é tão poliana, a gente é realista. Que eu acho que é importante ser realista no mundo de hoje. Bom, vou adorar vocês escutarem, depois mandarem mensagem lá falando o que vocês acharam, eu vou amar. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui nesse painel. Teremos mais. E acho que é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lívia, obrigado, Marcel, gente. Poliana. Obrigada, Vitinho. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Beijo, beijo.